Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Apenas esses dois versículos, e a partir deles nós faremos a meditação desta noite, a respeito da seriedade com relação ao nosso corpo. E o tema da mensagem desta noite é: nosso corpo, templo do Espírito. Amém? Nosso corpo, templo do Espírito. Eu farei então a leitura com a igreja, mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra. Acompanhe comigo a leitura. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou convidar o pastor Júlio para vir aqui à frente. Eu quero que ele faça essa oração, colocando diante de Deus a leitura da palavra que já foi feita, mas a maneira como o Senhor usará esta palavra, pedindo a ação do Espírito de Deus, que já habita em nós, mas que quer nos encher e quer agir poderosamente nesta noite mais uma vez. Então, feche seus olhos agora e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te damos graça, nós te louvamos, ó Deus, por mais este momento, ó Deus, que a tua igreja se reúne diante da tua presença, Pai. A tua palavra foi lida, Pai, e nós te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ilumine, ó Deus, inspire, Senhor, o teu servo, ó Pai. Usa, Senhor, a boca dele, fala conosco, ó Pai. Nos traga a instrução, ó Deus. Nos traga o direcionamento da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. E que possamos ser edificados, ó Pai, e sair daqui, ó Deus, compreendendo, ó Deus, qual é a tua vontade, ó Deus, para a vida de cada um de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Convidei o pastor Júlio porque ele está de rosa, igual eu estou de rosa. E nós estamos no outubro rosa. Meus irmãos, a palavra de hoje fala a respeito do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Muitas pessoas hoje têm levado isso não muito a sério. Para dizer a verdade, não tem dado crédito à questão do corpo. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura com os irmãos de um versículo que fala a respeito para aqueles que dizem: meu corpo, minhas regras. Não tem um negócio mais ou menos parecido com isso aí? Então, para quem diz que o corpo é secundário, Deus não olha o externo, Deus olha o coração. Eu sei disso, está na palavra de Deus, mas é uma questão fora de contexto, para gerar um pretexto, porque Deus estava falando para Samuel de uma outra questão. Ele estava olhando para o homem forte, porque para ser um rei, imaginava o profeta, Deus quer um homem forte, um homem realmente de boa estatura. E Deus, na verdade, disse para ele nesse contexto: eu não olho como o homem vê, eu não vejo como você está vendo, eu vejo o coração. Eu não aprovei nenhum desses que você pensou ser o próximo rei de Israel. Ele estava querendo Davi, mas Davi não tinha um corpo sem regras. Está entendendo como que é bem diferente o que as pessoas estão fazendo com o corpo por aí e querendo usar esse versículo de forma errada? Bem legal que eles pegam um versículo do Antigo Testamento, mas outros versículos do Antigo Testamento não valem para dizer cuide do seu corpo, porque é lei, porque é do Antigo Testamento, porque era para o povo de Israel, porque era a lei de Moisés, porque não sei o que lá. Mas usa esse para dizer que eu posso fazer o que eu bem entendo do meu corpo, porque o Senhor não liga para isso. Mas daqui a pouco nós vamos ver que o apóstolo, ele diz assim: nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, corpo, alma e espírito.
embora só o Espírito vá. Que inclusive temos a outra base bíblica que diz: o Espírito volta a Deus. O corpo para o pó, volta ao pó, e o Espírito a Deus que o deu. Mas não é para eu e você levarmos esse corpo, ou tratarmos este corpo, melhor dizendo, de qualquer maneira. Então hoje, claro, eu quero trazer também a realidade de que o corpo, o templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado, saudável, com responsabilidade, mas sem também desalienar essa questão do espiritual, porque antes de tudo, aqui o texto do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, condenando a sensualidade, condenando a questão de que às vezes as pessoas hoje não querem saber como faz, como utilizam do seu corpo, como se vestem mais, porque Deus vai olhar para a minha vestimenta. Olha, Deus, Ele quer que você se vista de maneira nobre, homem e mulher, tá? Porque uma época aí pegaram tanto no pé das mulheres e começou os homens a aparecer, até nas igrejas aparecendo partes íntimas assim, roupa, né? Não partes, desculpa, roupa íntima. Nós precisamos com responsabilidade cuidarmos deste corpo, que é a habitação do Deus vivo. A habitação do Deus vivo. O Senhor escolheu assim. Embora lá no céu nós iremos receber um novo corpo incorruptível, e assim como Deus é Espírito, seremos também dessa forma transladados, aqueles que forem arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão, e nós chegaremos lá com um novo corpo, como o Senhor é Espírito. Mas enquanto vivemos aqui na terra, não há outra maneira de nós expressarmos a glória de Deus em nossa vida, a não ser pelo corpo. Olha só que interessante, Jesus chega a dizer que pelos olhos físicos, se subentende ou entende se a pessoa é boa ou má. Então em tudo que você fizer, serva do Senhor, o seu corpo participará da expressão diretamente. Daquilo que você está cheio, no interior, no corpo se transbordará, e o corpo demonstrará quem você é, em Deus, em Cristo. E o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, a não ser que você não tenha entregue a sua vida para Jesus ainda, porque a única forma de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus e estarmos preparados para o dia da remissão é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, então esta palavra é diretamente para você. E o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo, nessa noite, pergunta para mim, para você, para nós: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Eu sei que todas as vezes que a gente entra por um caminho de disciplina é muito difícil. Todas as vezes que a gente entra por um caminho em que a gente quer fazer algo certo, algo reto, é muito difícil. Viver neste mundo em retidão está cada vez mais difícil, sim ou não? Os valores trocados, as coisas todas invertidas, parece que o certo agora está virando obsoleto e o errado está virando certo, ou no mínimo eles falam é uma atualização. Tem gente até querendo propor isso em cima da palavra de Deus ou para a palavra de Deus, mas não vai acontecer, porque céus e terra hão de passar, mas minhas palavras não passarão. Tem até um cântico antigo, né? O pastor Isaías vai lembrar: não passarão, não vai passar. Aquilo que Deus disse e declarou na sua palavra não vai passar. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou dar uma palavra nessa noite com relação ao seu corpo, que não adianta, vai passar 10, 20, 30, 50, 60 anos, se Jesus não voltar, e você não vai ter como repaginar esse corpo aí. Você precisa continuar cuidando dele, de maneira nobre, porque o nobre é aquele que faz parte de uma família real, e o nosso Deus é rei. A sua família é uma família real. Você faz parte dela, irmão, irmã. Nós fazemos parte dessa família. Então vamos levar com seriedade isso. Não use do seu corpo, homem, mulher, menino, menina, jovem,
adolescente aí, masculino, feminino, não use do seu corpo para qualquer coisa. Cuidado com a prostituição. Cuidado com as coisas que você faz com o seu corpo, porque você é a habitação do Deus vivo. E nesta palavra, inclusive, nós vamos também chegar ao ponto que nós temos a responsabilidade de mantê-lo saudável. E é muito importante, como igreja, nós participarmos de ações como essas, promovidas pelas autoridades do nosso país de saúde, que diz à mulher que nesse mês você precisa se lembrar de cuidar da sua saúde, porque você tem um corpo que é templo do Espírito Santo. E eu estava dizendo sobre você entrar por um caminho de disciplina, de retidão, que não é fácil. Quando eu comecei a minha dieta, que agora ela está assim, estagnada, né? Não subiu, não abaixou mais, né, Nenê? Tá indo, né? Mas eu tinha 30 quilos a mais, alguns irmãos vão se lembrar disso. Cheguei a ter 37 a mais do que eu estou hoje, 30 a mais. Mas eu tinha emagrecido bastante, então eu estava nessa marca aí, 35, 37 a mais. E aí eu estava contando num grupo de líderes, de pastores, não era para qualquer pessoa não, como eu tinha entrado, como eu tinha decidido. Minha esposa me ajudou nessa decisão, né? Falou comigo. Você vê o que você quer fazer da sua vida, que eu ainda estou nova. Eu falei, vixe. Aí eu falei, nossa, eu vou precisar emagrecer mesmo. E aí eu cheguei, já estava fazendo mal, irmãos. Tem gente que tem mais peso e não faz mal. Eu fazia muito mal. E aí eu estava falando, compartilhando e comendo um pratinho de salada. Aí vem todo mundo, né? Porque eu conheci o Marcião do churrasco, da Coca-Cola debaixo do braço. De repente você chega e muda. Ficou todo mundo, que isso? O que aconteceu com você? Tinha pastor que brincava, se converteu. E eu falava, eu estou no novo caminho. E aí eu estava com um prato de salada, e era churrasco, e aquela roda. Você fez bariátrica? Não, eu estou emagrecendo pelo, como é que fala? Pela educação alimentar. E aí, eu estava com aquela salada e fui pegar uma pitadinha de sal, pitadinha mesmo, irmãos, não precisa eu ficar aumentando nem diminuindo aqui não. Peguei uma pitadinha de sal assim, fui colocar. Aí uma mulher de um pastor falou assim, mas isso também faz mal, isso também vai te inchar. Eu falei, nossa, mas eu estou comendo alface com tomate, né? Então é assim, ó, sabe por que muita gente fala, eu não estou nem aí, eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim, porque não querem passar muitas vezes por esse tipo de cobrança. Mas quando é para a gente honrar e glorificar a Deus, nós podemos passar por qualquer tipo de cobrança. Se você tinha um jeito de ser no seu trabalho e hoje, por essa palavra, a partir de amanhã você vai mudar e alguém começar a fazer observações ruins, como essa pessoa fez a observação da pitada do sal num pratão de salada, você vai dizer, mas eu vou continuar mudando. Se você era a pessoa que quando chegava na empresa tinha as piores piadas, você vai mudar. Se você chegava na empresa e as suas roupas não eram lá aquelas coisas, porque sabe aquele ditadinho antigo de roupa de verdeus? É porque tem gente que pensa que na igreja pode ter uma roupa e lá fora pode ter outra. Mas eu vou dizer para você, a roupa que não serve para vir na igreja é essa que não serve para ir em lugar nenhum. Não serve. Se ela não serve para vir na igreja, onde tem os irmãos, onde tem gente que nem vai ligar para tua roupa, imagina lá fora, se essa roupa serve. Não serve. Você precisa então tomar muito cuidado, como você se coloca diante das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode morar, e ele não vai morar em um santuário poluído. Deus, ele comprou o crente, individualmente falando, hoje pela ceia do Senhor, nós relembramos isso, que Jesus, pelo seu sangue, nos comprou para Deus. Deus, o Senhor, o nosso Pai, nos comprou individualmente, mas comprou também toda a igreja, o corpo de Cristo, para a sua habitação, pelo Espírito.
Não temos então esse direito mais de nós agirmos como nós queremos, mas temos o dever de agir para a glória de Deus. Por isso, nada desse negocinho de meu corpo, minhas regras. É seu corpo e as regras da palavra. É o seu corpo e o que o Espírito Santo deseja. Porque já não mais fazemos a vontade da nossa carne, lembra disso? Mas sim a vontade do Espírito. Embora haja e haverá sempre uma luta interior, uma guerra dentro de nós, querendo sempre a nossa carne pender para aquilo que é carne, para aquilo que é errado, para aquilo que é promíscuo, mas o Espírito de Deus que habita em nós, sempre nos trazendo de volta para o centro da sua vontade. À medida que você se alimenta da palavra de Deus, é claro que você estará mais fortalecido e menos você olhará para as coisas da carne. E menos você, não só olhará, mas menos você desejará as coisas da carne. E tudo isso vai caminhando para algo que depois eu quero encerrar essa palavra que está lá em Provérbios, que vai trazer saúde para você. Vai trazer saúde não só para as mulheres, com a permissão de vocês que o outubro é rosa, mas vai trazer saúde para toda esta igreja, para todos que estão em casa, agora ouvindo essa mensagem. Se nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Olha só, como eu disse na ministração da ceia, assim como é um privilégio para nós participarmos da ceia do Senhor, torna-se também uma grande responsabilidade. Porque o versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço. Eu já disse isso aqui e vou repetir, e não é frase minha, que a graça, embora ela seja de graça, ela não foi barata, ela custou um alto preço, preço de sangue, sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que não tinha pecado, que não tinha nenhuma mancha, nada que nele pudesse ser reprovado, mas Deus propiciou para mim e para você, por amor a nós, um sacrifício puro, um sacrifício caro. E às vezes as pessoas querendo se dar no direito, ou se colocar no direito de dizer: eu faço o que eu quero com o meu corpo. Sabe, um dia eu ouvi uma palavra muito pesada de um desses pastores que pregam aí na internet, mas eu não anotei o nome dele não. Ele disse assim: tem crente pior que o demônio. Eu falei: vixe, vou ver o que esse cara vai falar. E ele disse: porque os demônios temem e tremem por conhecer a Deus. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, e até com a anuência de, infelizmente, de alguns líderes, em que as pessoas já não mais temem e não tremem mais na presença do Senhor. Por quê? Esse comichãozinho do ouvido que já era dito, previsto na palavra de Deus para o fim dos tempos, está se espalhando a cada dia. Ai, você é fraco mesmo. Ai, não liga. Liga sim. Eu vou morrer falando isso. E não vai ser agora, então você vai ouvir muito. Você vai ouvir muito. Que não é para você baixar a guarda. Deus tem um propósito na sua vida. Ele é muito mais do que o seu namorado, que a sua namorada está te levando para o caminho errado. Ele é muito mais do que qualquer relacionamento de amizade, se você está indo para o caminho errado. Nós temos pessoas de sobra nessa igreja para dar testemunho de várias experiências em qualquer área, até profissional. Eu tenho uma. Com 17 anos, já contei aqui, eu estava gerenciando uma empresa que tinha até banco. E eu era, na época não era RH, eu era chefe do departamento pessoal. Eu ia fazer pagamento até em fazenda, que quando eu cheguei na fazenda do meu chefe lá, do proprietário de tudo, quando eu cheguei na fazenda, viajei lá no estado de Minas. Quando eu cheguei na fazenda, que eu abri o olho assim, eu falei: que cidade que a gente está? Ele falou assim: estamos na cidade tal, que levava o nome da filha do cara. Aí eu falei: nossa, mas a cidade é dele? A cidade é dele. Na fazenda,
Porque na verdade ele tinha 3 fazendas de café. E na fazenda dele, no centro da fazenda dele, na colina, eu passei mal lá, irmãos, por causa do negócio da altitude, né? Falta ar. E não sei quantos mil metros acima do nível do mar, ele fez uma cidade. Tinha supermercado, açougue, tinha bazar. E as casas ele construiu no modelo de casa popular, todas iguais, mas ele construiu porque quem era contratado por ele tinha o direito de morar numa das casas. E ele empregava às vezes 3, 4 pessoas da mesma família, e eu era chefe disso. Eles começaram até a reclamar que a gente não percebeu que você era menor de idade, você não dirige ainda. Eu falei, não, eu tenho 17, não, porque a gente precisava que você viajasse, que você fosse cuidar das coisas do banco, das concessionárias que a gente tem. Eu falei, não, eu só tenho 17. Mas eu fiquei 45 dias nessa empresa porque me levaram a começar a mentir. Mentir. E eu falei, eu não vou ficar nesse lugar. E não fiquei. Não sei o que eu seria hoje, profissionalmente falando, mas com certeza um servo de Deus eu já não seria mais. E não estaria à frente de uma igreja. Porque aí eu comecei a enxergar o outro lado, o que envolvia aquele poderio, porque me disseram, quando você fizer 18 anos, o homem diz que você, acho que eu não contei isso nem para minha esposa ainda, diz que eu vou me lembrando aos poucos, você será um dos diretores aqui, porque inclusive para não pagar imposto, ele já dava baixa na carteira, colocava a gente como cotista, no contrato social de uma das empresas, que ele tinha mais de 30, e aí você então se tornava diretor. Eles estavam esperando eu fazer 18 anos, para eu ter tudo isso. Mas que, em vista do que Jesus tem me dado hoje, eu considero refúgio. Então eu não sei o que tem te levado a afastar-se da presença do Senhor, mas considere refúgio agora. Porque o Senhor é muito maior. Ele é muito mais. E de fato é Ele quem vai nos sustentar. Não é posição, não é situação, não é seu ninguém. É Ele quem nos sustenta. E no final do versículo 20 ele diz, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Grava essa frase, Deus colocou no meu coração. Nós somos livres do pecado e não livres para pecar mais e mais. Porque tem gente que dá conta de pegar Gálatas capítulo 5, versículo 1, que eu sei que Paulo está tratando da nossa liberdade em Cristo com relação à maldição da lei, e pega esse texto e fala, tá vendo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre. Ó, pensa comigo aqui. Se você não quiser pensar em Deus agora, pensa no seu pai e na sua mãe, se são decentes, que eu sei que são. A maioria eu conheço aqui. Você acha que um pai, uma mãe inteligente, cria um filho, uma filha para dizer, filho, faz o que você bem entender da sua vida. Que mãe, que pai que é esse? Agora, quanto mais o nosso Pai Celestial, para que Ele iria nos resgatar das trevas para a sua luz? Para que Ele ia nos tirar do lamaçal do pecado, nos lavar com o sangue puro, precioso de Jesus, para depois você chegar na igreja e eu muito bonito pregar, irmão, faz o que você quiser, faça o que você quiser, você é livre, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos lá para Gálatas 5:1, que eu gosto de conferir na palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí, para todos os teólogos de plantão, vai se dizer, pastor, mas essa liberdade é com relação à redenção, que Ele nos redimiu da culpa,
Ele nos tirou a penalidade dos nossos pecados. Ele também tirou todas as forças do maligno que estava sobre nós. Ele nos libertou da lei, que soava como maldição, era maldição, e do jugo da lei. Mas aqui eu fico com essa parte que se Ele tirou-nos a culpa e a penalidade dos nossos pecados, foi exatamente para que nós não fôssemos mais dominados por Ele. Para que Deus ia nos tirar? Para que Deus ia nos livrar? Tirou a culpa e também nos tirou a penalidade pelos nossos pecados, da ignorância, lembram disso? A palavra diz que Ele lançou fora, Ele lançou nas profundezas do mar. Agora nós estamos vivendo uma nova vida, e agora a gente então fica nessa berlinda. Eu vou viver o que Deus tem para mim, mas vou deixar o poder da carne reinar na minha vida. Não, não, não. Jesus deu o exemplo do dinheiro, que ou você serve a Deus ou a Mamon, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Mas esse texto de Gálatas capítulo 5, se você ler ele todo, você vai perceber que é travada aqui uma questão de que nós precisamos vencer a carne. Porque o nosso corpo, não vamos perder de vista o tema dessa mensagem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso não é qualquer ambiente, por isso não é qualquer coisa que você pode falar, por isso não é qualquer coisa que você pode comer, beber e fazer e acontecer, porque você é servo do Deus vivo. Eu quero continuar pensando com os irmãos ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. E em concordância com o que eu acabei de falar, nós precisamos, assim como Cristo, como Jesus o fez, viver uma vida toda em submissão total ao Espírito. A palavra diz que Ele foi guiado para o deserto para ser tentado por quem? Pelo Espírito. Todas as ações de Jesus, Ele orava ao Pai. Ele deixou tanta dica para dizer: eu sou Deus, mas eu estou mostrando que existe o Pai poderoso, que existe o Espírito Consolador, Conselheiro, Ajudador, para que você tenha uma caminhada cristã de excelência. Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para eu brilhar no meio das trevas, e não para as trevas me ofuscar. Eu não sei porque ainda muita gente tem facilidade, não só de frequentar lugares impróprios, mas quando chegar lá ainda virá uma luz apagada, queimada. Não era para você estar lá, mas no mínimo, já que foi, você tinha que acabar com a festa. Mas você não acaba, né? Você entra no rolo. Deus quer tirar você de lá. Deus quer um renovo nessa noite. Eu vou chegar na parte da saúde ainda. Mas sem a nossa vida espiritual tratada, não adianta eu estar com a saúde de leão, de ferro, de touro. Tem tantos adjetivos e nomenclaturas para a saúde, né? Para a saúde do super-homem. Se o seu interior está doente, o Senhor quer tratar. E Ele é amor. Ele não está trazendo essa palavra hoje para mim, para você, para nós aqui, porque Ele é um Deus que não olha para as minhas limitações. Ele sabe que por essas limitações, ou apesar dessas limitações, onde você pode chegar, porque é Ele que vai te levar. Mas eu preciso me colocar diante dEle mais e mais, como Jesus fazia. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Jesus fez isso. 1 Tessalonicenses 5, 23, vamos lá comigo também, eu quero que você leia comigo. 1 Tessalonicenses 5,
23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Santificação, lembra? É um processo em que eu a cada dia saio mais daquilo que é embaraçoso, pecaminoso, errado, e vou me consagrando mais ao Senhor, e Ele vai me santificando, que é um sinal de separação do mundo, das coisas do mundo, das obras da carne, para que eu em tudo glorifique a Deus. Então diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, se eu morrer, meu corpo vira pó. Se Jesus voltar e eu for arrebatado, no arrebatamento, isso aqui vai desaparecer. A Bíblia não diz que vai ficar aqui, tá, igreja? Mas diz que vai desaparecer, e ainda quando eu chego lá, eu recebo um novo corpo, incorruptível. Por que que a palavra está dizendo que eu tenho que manter tudo íntegro? É porque é uma escala. É uma escala. Ah, eu sou um homem muito espiritual. Uma vez um pastor disse, uma coisa bem simples que eu vou falar aqui, mas que me marcou. Ele disse assim que um irmão o procurou e disse assim: pastor, eu sou um homem espiritual. Aí do cara gosta de falar grosso, perceberam já? Eu sou um homem muito espiritual. Meu irmão. Ele estava conhecendo a igreja. Eu sou um homem muito espiritual. Eu sou um homem que trabalho na igreja, viu, pastor? Pode contar comigo. Eu sou um homem que contribuo financeiramente. Ele foi falando tanta coisa que o pastor falou: nossa, ele podia ser o pastor da igreja. E no final ele disse: mas eu tenho um defeito. Eu não levo desaforo para casa. Já até dando um sinal para o pastor que, dependendo do que o senhor falar para mim, eu vou te responder à altura. Aí esse pastor virou para o irmão, conhecendo a igreja, e disse assim: meu irmão, então você é melhor do que Jesus. Você, na verdade, é maior do que Jesus. Ele: por quê, pastor? Porque Jesus não só levou desaforo para casa, ele levou desaforo para o céu. Porque quando ele foi injustamente julgado, ele não abriu a sua boca, mas antes entregou-se ao justo juiz, que julgava a sua causa. Então muitas pessoas falam assim: eu sou um homem espiritual, mas não é isso que demonstra ao falar, não é isso que demonstra em seus sentimentos. É um cavalo com a esposa, é um cavalo com a namorada, e mulher também, que é chata, e não mostra os sentimentos, não mostra. Também não mostra no corpo, porque faz qualquer coisa com o corpo. Coloca o corpo em qualquer moda, em qualquer coisinha da atualidade. Ó o meu corpício lá. Não. A palavra diz que tudo precisa estar conservado, íntegro e irrepreensível para a vinda de Jesus. Mesmo o corpo que não vai servir para nada lá no céu, mas precisa ser encontrado íntegro e irrepreensível. Deu para entender? Como as pessoas estão pegando o evangelho de Cristo e estão humanizando tanto, que aquele alvo da santificação total do homem já está ficando para trás. E o Senhor, na verdade, Ele requer mais de nós. Um corpo que faça jus ao sacrifício dele. Um corpo que demonstre que o que habita de fato nele é um espírito de vida. E a palavra ainda vai nos ensinar em 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Embora alguns vão dizer: mas eu não sou líder, não sou pastor. Depois que o apóstolo Paulo dá uma série de informações e de ensinamentos a Timóteo com relação à fidelidade e à diligência dele no ministério,
No versículo 16, apenas na parte A, ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo. Aí você vai dizer, pastor, mas será que ele não quer dizer, tenha cuidado de ti mesmo, na questão de que você não pode ser pego em erro, exatamente porque você vai ensinar as pessoas a não errarem. Esse é o sentido da palavra também. Mas ter cuidado de ti mesmo, e foi até um dos temas do nosso retiro, de um dos nossos retiros de pastores em Sumaré, é também nos preocuparmos com a saúde física e mental. Nós precisamos nos apresentar de maneira equilibrada. O pastor para com a igreja, você, irmão, irmã, não é pastor aqui na igreja, mas você é a pessoa que influencia lá no mundo. E você precisa ter cuidado de você mesmo, ou sobre você mesmo, para que as pessoas vejam o zelo que você tem por aquilo que Deus lhe confiou, a começar pelo seu corpo. Então que você busque uma saúde física, uma saúde mental, no seu trabalho. Qual é o seu relacionamento? Você é estouradinho? Você é aquele que joga a ferramenta longe? Você é aquele que sai andando, deixa o chefe falando? Vai parar. Você precisa ter cuidado de você mesmo. Primeiro, porque isso faz mal, e segundo, porque você não testemunha. E isso que o apóstolo Paulo, de uma vez só, depois de falar tanto para Timóteo o que ele deveria ensinar, o que ele deveria fazer, porque ele fala no versículo 9 aqui de 1 Timóteo 4, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então cuide de você mesmo em também viver essa palavra, mas cuide de ti mesmo para que você seja um homem saudável. Porque Provérbios 4, e eu vou terminar com esse texto, Provérbios 4, de 20 a 22, vai nos ensinar que um corpo que é templo do Espírito Santo, porque esse corpo pertence a um filho de Deus, a uma filha de Deus, e este corpo, segundo Provérbios 4, de 20 a 22, que começa chamando pelo que o Senhor mais tem prazer em fazer, que é nos chamar de filhos, de filho, de filha. Ele diz assim, Provérbios 4, de 20 a 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ai, pastor, é tão difícil viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é saúde. Ai, às vezes é tão ruim o que eu tenho experimentado, porque eu quero viver a palavra de Deus, e eu sou testado, provado, e eu perdi já relacionamento, eu já perdi amigos, eu já perdi gente querida, que eu pensava que era querida, porque eu segui a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, assim como um remédio bom não é tão gostoso, remédio bom é gostoso, igreja? Não, né? Pois é, a palavra de Deus, por mais que você pense que ela seja amarga, no sentido de você colocá-la em prática, ela vai te trazer saúde. Mas eu não creio na palavra amarga, não. Eu creio na palavra conforme Salmos 119, que diz que ela é mel. E ela precisa ser desejada, ela precisa ser amada, porque o filho de verdade vai atentar-se às palavras do Senhor, que estão na sua palavra, aos ensinamentos do Senhor, inclinará os seus ouvidos, não se apartará dos olhos o que a palavra diz. Irmãos, eu estava num determinado lugar quando eu era adolescente, que nitidamente eu vi o texto da palavra que me contrariava estar naquele lugar. Então tem sentido que a palavra diz aqui, não deixe apartar-se dos teus olhos. Quando você estiver fazendo algo errado, quando você estiver num momento errado, quando você estiver no lugar errado, a minha oração é que o texto apareça como num telão de LED na tua frente, para você sair correndo de lá. Guarda no mais íntimo do teu coração, sabe por quê?
porque é coisa de paternidade, coisa de filho que ama o pai, que guarda no coração. Eu guardo coisas até hoje que meus pais me ensinaram quando criança, está no íntimo do meu coração, porque eu amo aquilo que eu aprendo de verdade. E o versículo 22 fala, porque são vida para quem os acha, porque quem entrega a sua vida a Jesus passa a ter uma nova vida, mas também é saúde para o seu corpo, para mim e para você que já experimentamos o novo nascimento. Vamos permanecer na busca dessa saúde, e vamos seguir as orientações do Senhor, vamos seguir a orientação das nossas autoridades, vamos seguir a orientação desta igreja, que em todo momento, qualquer oportunidade que tenha aí fora, a ciência, que seja claro, condizente com a palavra de Deus, nós apoiamos, para que haja saúde nesse lugar, amém?